Olá, tudo bem? Eu sou a Rani Pons e esse é o segundo vídeo informativo onde eu conto pra vocês um pouco de por que os cubanos fogem tanto de Cuba, eles vão embora de Cuba. Se você não assistiu o primeiro vídeo, caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar aqui na tela o link pra você assistir o primeiro vídeo e ele já vai direcionar pra esse segundo daqui. Então essa é a segunda parte e a gente vai tratar agora a partir dos anos 90 até início dos anos 2000, mais ou menos, por que motivou e que fez com que tantos cubanos saíssem de Cuba. Bom, o fato dos impedimentos para os cubanos saírem de Cuba, o fato das perseguições políticas, da opressão, de ser um governo autoritário, de o pessoal começar a entender que estava vivendo numa ditadura, fez com que a maioria quisesse ir embora. Muitas pessoas já tinham fugido, muitos já estavam com as famílias separadas, mas começou a gerar revolta. Eles não poderem simplesmente ir embora, eles têm que pagar de forma com trabalho pesado no campo, na cidade. Você simplesmente não tinha o direito de ir embora, você tinha que deixar todos os seus bens também pelo governo. E aí eu tô falando até de bens, às vezes, você não podia sair com aliança de ouro. Chegou isso a acontecer, aliança, cordão, tudo ficava pro governo para você sair de Cuba. Isso começou a gerar muitas revoltas, o que não convinha pro governo cubano. E aí eles meio que abriram as portas e disseram, então tá, vocês podem sair. Inclusive eles abriram via mar também, deixando as portas do Porto do Mariel abertas para quem quisesse sair de Cuba saísse. E aí foi quando vocês viram aquela história dos balseiros. Muita gente foi embora nesse período, entre os anos 90, né? Qualquer tipo de embarcação que pudesse, as pessoas estavam indo embora de Cuba porque as portas do Mariel estavam abertas e simplesmente o governo cubano não ia fazer nada para impedir. Teve a lei de ajuste cubano. A lei de ajuste cubano significava que qualquer cubano que tocasse em solo dos Estados Unidos poderia ficar lá e teria direitos garantidos que qualquer outra pessoa de outro país que chegasse lá por vias ilegais não teria, né? Seria um ilegal no país, sendo que o cubano tinha meio que um benefício a mais por ele ser cubano. Mais uma face triste, né, da história de Cuba. E muita gente arriscou a vida deles e de crianças, né? Porque eles iam com crianças. Mas chegando nos Estados Unidos, eles teriam direitos garantidos para ter toda a documentação necessária para eles não serem ilegais. Então, basicamente, o fato do governo cubano dizer pode ir embora e os Estados Unidos dizer pode vir, foi tipo um abrir as portas à fuga, né? Muitos cubanos saíram nessa fase, foi a fase dos balseiros, né, que é conhecida e que gerou aquela conversa toda dos dias de hoje de que o cubano saiu nadando de Cuba, foi embora de barco, porque bem ali nesse momento foi onde mais teve um grupo grande de cubanos saindo. Até hoje tem, obviamente, mas aquela fase histórica marcou como o momento dos balseiros, onde muitos saíram ao mar. E o que movia esses cubanos a abandonarem Cuba não era simplesmente abrir as portas e vai embora, não. Tudo bem que tinha aquela ideia de que os Estados Unidos era um país das oportunidades, da liberdade, toda aquela ideia, né, que se tem, você ia ganhar em dólares. Mas, gente, essas pessoas que estão fugindo de Cuba são pessoas que são perseguidas pelo governo, geralmente são pessoas que já não tinham trabalho, que eram humilhados no centro de trabalho, porque no centro de trabalho em Cuba perguntavam se você era revolucionário, você tinha que mentir. Existia aquela coisa da dupla moral, de você dizer que era revolucionário, sendo que, na verdade, se você não concordava com aquele governo, se eles descobrissem que você não era revolucionário, você podia perder o trabalho, você era humilhado. Então, assim, eram pessoas perseguidas. Eram pessoas que tinham filhos nos Estados Unidos da época da Operação Peter Pan. Então, aproveitaram e foram embora. E outras eram pessoas que tinham familiares lá fora, que já ajudavam as famílias dentro de Cuba e que sabiam que a vida nos Estados Unidos seria melhor. Sem contar que a gente estava no meio do período especial em Cuba, porque a União Soviética tinha acabado. Então, Cuba estava passando por um momento de muita fome, muita necessidade. Cuba não produzia o que precisava. Então, assim, as pessoas estavam passando fome. As pessoas não tinham o direito de falar soluções, não tinham o direito de opinar diferente do governo. Muitos eram marcados politicamente por terem família fora. Então não bastava você morar em Cuba e não ser pego falando mal do governo. Por você ter familiares fora de Cuba, você era meio que vigiado pelo CDR, né, que é o Comitê de Defesa da Revolução. Que em Cuba tem muito esses policiais, que são policiais, mas estão vestidos de civil. Você nunca sabe que eles são policiais, mas eles estão lá em cada rua para te vigiar. Então, juntando a fome causada pelo período especial, juntando as perseguições do governo cubano, o governo autoritário, um governo que tinha direitos, enquanto a população não tinha,
um governo que impedia você de comemorar coisas que você já comemorava antigamente, lembrando que nesse período em Cuba era proibido comemorar Natal, final de ano. Então, psicologicamente, isso era mais um jeito. Às vezes a pessoa não estava nem aí para comemorar Natal, final de ano. Mas psicologicamente você sabia que você estava vivendo num governo que era uma ditadura, que ele estava te controlando, que você não tinha liberdade de comemorar o que você quisesse na sua casa. Lembrando que hoje em dia no Brasil, a própria esquerda defende a liberdade de você seguir uma religião, de respeitar em todas as religiões, inclusive. Então, se você tinha uma crença de que você era bruxo, ou uma crença, mesmo que seja uma crença comercial, como é o Natal, mesmo que você fosse devoto ao Papai Noel, é um direito seu ser devoto ao Papai Noel. Não, nem que você não tinha direito de comemorar o Natal. Você estava vivendo num lugar que estava te comprimindo cada vez mais. Você estudou anos, você estava vendo que tudo que você estudou não valia de nada, você trabalhava, ganhava mal. Você começou a entender que estava vivendo num período especial, as pessoas estavam sem se alimentar, as pessoas começaram a cozinhar todo tipo de coisa que não era nem comida para poder se alimentar, isso é o motivo de um outro vídeo. Então, assim, a ideia era fugir daquilo para ter direito a pelo menos tentar ter uma vida melhor. Então, a base da fuga era, não é eu quero ser rico, eu quero ir para os Estados Unidos, não, eu quero ter a chance, que pode falhar, que pode dar tudo errado, porque o mundo não é uma maravilha, mas eu quero pelo menos ter a chance de sair e dizer, eu vou lutar, vou batalhar, mas pode ser que eu chegue lá de ter uma vida digna. E os cubanos que ficavam dentro de Cuba viam que estavam passando só necessidade, enquanto o governo vivia bem. Então você tinha um governo que te oprimia, vivia bem, não passava necessidade, podia viajar onde quisesse. E você que estava trabalhando para aquele governo, que teve que largar, às vezes, o seu negócio que você teve, você não podia abrir um negócio se você não quisesse trabalhar numa empresa do Estado. Então, você estava sendo sufocado no seu próprio país e humilhado. Por quê? Porque você, como cubano, não tinha direitos que, por exemplo, um turista tinha. Então, hoje me vem uma turista, eu sou da quebrada, do Brasil, eu tô defendendo tal coisa, mas vai em Cuba, e que ela pode ir em Cuba para turistar, mesmo que fique em casa de cubanos, enquanto um cubano, nessa época que eu tô falando agora, por exemplo, ele não podia nem entrar em um hotel, porque ele era esbarrado na porta. Mesmo que ele tivesse o dinheiro de se hospedar naquele hotel, você não é turista, você é cubano, você não tem o direito de se hospedar em tal hotel. Então, para vocês verem que a sensação que tinha o povo cubano era de ser humilhado. Quando você se sente humilhado no teu próprio país, porque, tipo, se fosse num país diferente, você jogava a culpa na xenofobia. Mas você tá no seu próprio país e o teu próprio governo te despreza, não tem como você querer ficar naquele lugar, né? Outra via pelo qual o cubano ia embora era pelo bombo. El bombo é como um tipo de sorteio que a Embaixada dos Estados Unidos fazia em Cuba, onde todo ano sorteava grupos de cubanos que teriam o direito de fazer entrevista para ganhar o visto para ir para os Estados Unidos. Então era uma via de sair, e quem ganhava o bombo era maltratado, né? Porque você estava no seu centro de trabalho, as pessoas ficavam sabendo que você ganhou o bombo, que você iria para os Estados Unidos. Se ficasse sabendo, eles jogavam ovo em você, eles falavam coisas, xingamentos para você. Então, assim, era mais um motivo para o cubano criar ódio daquele lugar e dizer, eu quero ir embora desse lugar. Porque se eu estivesse num outro lugar, eu tô no Brasil, eu quero ir morar amanhã na Espanha, ninguém vai vir na minha casa e me jogar ovo na porta da minha casa porque eu quero ir morar na Espanha. Então, lá em Cuba tinha isso. O próprio cubano atacando o próprio cubano por ele querer ir embora. Então, esse é mais um motivo para o cubano decidir sair de Cuba. E não é porque uma pessoa aleatória, turista, diz que o cubano vai embora de Cuba porque ele acha que o mundo é uma maravilha. Não, o cubano era humilhado dentro do próprio país. E a pessoa que fala isso é uma pessoa muito ignorante, mais do que ignorante, uma pessoa que tá fazendo as pessoas que seguem ela, ele, quem seja, tá fazendo de idiotas. E eu sei que tem pessoas que vão acreditar naquilo. Então por isso que a minha função é fazer esse vídeo aqui mais informativo, onde eu poderia ter resumido isso numa frase. O cubano vai embora de Cuba porque o governo de Cuba é imprestável. Mas eu não vou fazer um vídeo simplista desse jeito. Eu tô fazendo esse vídeo para educar esse tipo de pessoas que estão simplificando a dor de um povo inteiro. Porque foram e ficaram 20 dias lá, eles acham que o cubano vai embora pra quê? Pra comprar, sei lá, um picolé nos Estados Unidos. Eles iam, vamos supor, a pessoa estava morando nos Estados Unidos e ela fazia uma reclamação familiar, porque ele foi embora e deixou a esposa e a filha em Cuba. Aí a Embaixada dos Estados Unidos aprova, fala, você pode trazer sua esposa e seu filho. É só eles fazerem a documentação lá certinha de viajar
e eles estão aprovados. Pois o que o governo cubano fazia? Dizia que não. Então, gente, para vocês terem noção, as famílias começaram a ficar ainda mais separadas. Porque se você tinha um familiar fora e ele te reclamasse, e o país onde ele estava aprovasse a sua saída, e o governo dizia que você não podia ir embora, eu não tô dizendo nem pessoas que tinham cargo no governo, qualquer pessoa aleatória, dona de casa com a filha. Se o governo dissesse que você não podia ir embora, você ficou anos separado do seu esposo, da pessoa que te reclamou. Um exemplo, como sei casos de pessoas que aconteceu isso. E a filha ficou 20 anos sem conhecer, sem se encontrar com o pai, porque o governo cubano simplesmente impediu, na hora que o governo do outro país decidiu que eles podiam ir. E o governo cubano disse, você não pode sair. Não tem como passar pano pra isso, embora eu sei que tem gente mau caráter que passa pano, tá? Agora, isso tudo foi fomentando mais ódio ainda a geração que vinha nascendo, aquela criança que ficou 20 anos separada do pai por culpa do governo, sendo que a embaixada do outro país deixou ele ir embora, ela já vai nascendo com aquele ódio, né? Ela já vai nascendo com aquela vontade, assim, de acabar com a suposta revolução. Porque imagina, quem não te deixou ir é o próprio governo do teu país. Então, essas pessoas já vão nascendo querendo ir embora, motivados pela falta de vontade de viver no teu país. Você não tem amor por aquilo porque é um lugar que te bateu. Você não vai gostar da pessoa que te bate, a pessoa da qual você tá apanhando. Você vai sentindo desprezo, você vai sentindo nojo, você vai se sentindo enjoado de estar lá. Você vê que os teus familiares que estão fora são os que estão te ajudando. Você percebe que você só tá comendo porque o teu familiar que tá fora tá mandando dólares pra você. Os anos 90 e início de 2000, primeira década dos anos 2000, foi os anos dos balseiros, das pessoas fugindo pelo mar, das pessoas que morreram tentando fugir. Foi os anos dos presos políticos, porque existia manifestação, porque depois as portas foram fechadas de novo, você não tinha mais o direito de sair nem por mar. Então, começaram a ter manifestações, o povo cubano já estava no ápice do ódio de tudo aquilo que estava acontecendo, então tinha muito descontento. Então, foi um ano que surgiram os primeiros movimentos, por exemplo, as Damas de Branco, que são mulheres que se juntaram para reclamar que os esposos, filhos delas, enfim, fossem libertados, porque muitos foram condenados a 20 anos, 15 anos de prisão, por se manifestarem contra o governo, gente. Então, são pessoas que na primeira oportunidade que tivessem, iam ir embora de Cuba. E não era para comprar um shampoo, não. A pessoa ia embora de Cuba para se ver livre daquele sofrimento. Enfim, era tudo uma burocracia tão grande, sem contar familiar que estava preso, familiar que tinha morrido porque tinha tentado ir embora por mar, familiar que tinha conseguido ir embora e estava vivendo bem e te dizia, aqui eu tô vivendo bem, eu tô trabalhando numa lojinha, mas o meu salário dá para eu pagar o meu aluguel e para eu comer comida, e tem comida no mercado. Então, tipo, a pessoa, ela só quer isso, ela quer dignidade, ela não quer consumo, ela quer dignidade, né? Ela quer poder, sim, ter uma higiene, óbvio, mas ela quer poder ter um lanche da tarde. E isso é um direito que a própria esquerda, gente, defende, o fim da fome. E existem níveis de fome. E quando você fala que uma pessoa tem uma refeição, 2 refeições por dia, beleza, ela tem 2 refeições por dia, mas só 2 refeições a gente sabe que não dá. Porque a gente sabe que tem condições físicas de pessoas que têm problemas de saúde que precisam ter uma alimentação regrada, por exemplo. O que essas pessoas fazem? Morrem? E agora vamos para o último vídeo para falar da atualidade e por que os cubanos estão fugindo de Cuba atualmente. O que mudou?